Saudações, amigos da Rádio Galera, aqui é Thiago Barbosa, trazendo as últimas informações da dupla Grenal e também do futebol brasileiro e mundial. Começando então pelo Campeonato Gaúcho, porque tem a terceira rodada começando no dia de hoje. O Internacional vai jogar contra o time do São José, lá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E o Internacional vai jogar em Novo Hamburgo porque teve aquela briga no Paço da Areia, no primeiro jogo do campeonato. E aí, enfim, né, teve destruição do patrimônio, destruição da sede do São José e por N questões o jogo não vai poder acontecer lá, então ele foi transferido pela Federação Gaúcha de Futebol, vai acontecer no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Falando um pouquinho do Internacional para esse jogo, o Internacional manteve basicamente a mesma escalação, tanto no jogo contra o Guarani de Bagé, quanto no jogo contra o Juventude, no Beira-Rio. E na entrevista coletiva do Roger Machado, ele deu um indicativo de que manteria a base do time desses dois primeiros jogos também no terceiro jogo, agora contra o São José, com a intenção de somar o máximo possível de pontos. Mas também tem a questão do desgaste dos atletas. A gente não pode esquecer que a pré-temporada do futebol gaúcho e brasileiro ela acontece no meio dos estaduais, né? Os estaduais acontece no meio da pré-temporada, na verdade. Então, não está descartada a possibilidade da gente ter alguns jogadores poupados. Então, as grandes novidades para o jogo do Inter de hoje à noite, o jogo às 21h30, inclusive, né, só para marcar bem o horário. As duas grandes novidades do Inter para o jogo dessa noite são Valência e Carboneiro. Eu não estou dizendo que eles vão jogar como titular, mas eles estarão no grupo, eles estão relacionados para a partida. Né, o Valência estava com desconforto na coxa direita e volta para a sua primeira partida oficial no ano. E o Carboneiro, ele poderá fazer a sua estreia. Tudo indica, na verdade, que ele faça a sua estreia hoje. Não digo como titular, mas de repente entrando no meio do jogo, tá? Então os dois estão relacionados para o jogo de hoje. O time provável do Inter para a partida tem Antony no gol. Dúvida na lateral. A princípio joga Aguirre na lateral direita, mas pode ser que pinte o Natan. Né? Se não jogar Aguirre, vai jogar o Natan. Na zaga a gente tem Vitão e Vitor Gabriel. E a zaga acho que está fechadinho por enquanto. Na lateral esquerda existe a possibilidade do Bernabé ser poupado, porque ele mal chegou, mal treinou, jogou os 90 minutos no jogo contra o Juventude. Então existe a possibilidade do Bernabé ser poupado no jogo de hoje à noite. E aí se o Bernabé for poupado, o Aguirre vai jogar improvisado na lateral esquerda e aí o Natan jogaria na lateral direita. Então essa é a situação. O Fernando, a gente não sabe se ele começa o jogo, né? Se o Fernando não começar o jogo, deve jogar o Ronaldo, jogador que o Inter trouxe esse ano, estava no Juventude, estreou na última partida e foi muito bem. Fechando ali o meio de campo, a gente tem o Thiago Maia e o Alan Patrick. Mais na frente, Wanderson deve pintar pela direita, porque ele jogou muito bem na última partida contra o Juventude ali pelo lado direito, Wesley pela esquerda e como centroavante o Borré, como eu disse, ainda tem a possibilidade do Valência jogar como titular. A gente não sabe como é que está a cabeça do Roger, como é que está a questão física dos atletas. Mas esse é o provável time, então, para hoje à noite. Antony, Aguirre ou Natan, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé ou Aguirre, aí é aquela situação das laterais. Fernando ou Ronaldo, um dos dois. Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson, Wesley, Borré ou Valência. A gente ainda não sabe. Mas esse é o provável time para hoje à noite. Para amanhã, que amanhã às 22 horas, no mesmo estádio, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Grêmio enfrenta o Monson, estreante no Campeonato Gaúcho. E o Grêmio deve colocar um time misto. O técnico Gustavo Quinteiros já indicou que deve entrar com um time misto, então, amanhã. E o provável time do Grêmio para amanhã deve ter o Gabriel Grando no gol, o João Lucas estreando como titular na lateral direita, pelo menos nessa partida, né? Gustavo Martins e o Natan na zaga, com Pedro Gabriel na lateral esquerda. No meio de campo, a dúvida é se vai jogar o Dodi ou o Cuéllar, estrear já como titular, a gente não sabe quem vai vir, mas o Cuéllar está disponível para esse jogo. Edenilson e Monsalve, e aí no ataque, Aravena pela esquerda, André Henrique na direita e o Arezzo mais centralizado. Esse deve ser o time do Grêmio de amanhã, que enfrenta o Monson no Estádio do Vale às 22 horas. Então agora que a gente já falou um pouquinho dos jogos de amanhã da terceira rodada do Campeonato Gaúcho e dos prováveis times, vamos falar um pouquinho do mercado de transferências, porque
esse tá bem movimentado, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. O primeiro que eu quero trazer é do Inter, que o Inter está mais tranquilo nesse momento no mercado de transferências, é a formalização mesmo da saída do Rômulo para o Tigres. A operação pelo jogador de 24 anos ela girou em torno de 5 milhões de dólares pela cotação atual. Ela foi oficializada, na verdade, no dia 26 de janeiro, né, na segunda-feira. Ainda pode render mais 500 mil dólares, caso o jogador atinja determinadas metas. Em um ano que o Rômulo passou no Inter, né, nos últimos 12 meses que o Rômulo esteve no Inter, entre o valor que o Inter pagou pela chegada dele e o valor que o Inter está recebendo agora na saída, ele tem uma valorização de 1000%. É um grande negócio. Não, vamos combinar que é um grande negócio. O Inter faz muito bem financeiramente com essa venda do Rômulo. Dentro do grupo a gente já tem ali um substituto que é o Ronaldo, então acredito que para o Internacional foi um grande negócio. A segunda informação que a gente quer trazer também do Inter, ela vem do jornalista Jeremias Werneck, foi ele quem trouxe essa notícia para nós, e aí eu compartilho agora com vocês. O Inter tem negociações avançadas com um novo patrocinador principal, e o famoso patrocínio Master, né? E existe otimismo da diretoria do Internacional para que esse patrocínio Master esteja estampando a camiseta do clube já na primeira quinzena de fevereiro. Então, pode ter novidade aí nos próximos dias. A gente está na última semana de janeiro, então, de repente, um anúncio pode acontecer aí nessa semana, talvez na semana que vem, do patrocínio Master do Inter. A gente ainda não sabe quem é esse patrocínio Master, mas sabe, então, que essa negociação está em estágio avançado e que ele deve estar já na camisa do Colorado na próxima quinzena, tá? Saindo agora do Internacional, indo para o Grêmio, a gente tem um imbróglio, tem tudo para virar uma novela, que é a questão do lateral esquerdo Lucas Esteves. O lateral esquerdo de 24 anos surgiu no Palmeiras, nunca chegou a se firmar lá, apesar de ter surgido bem, mas nunca chegou a se firmar. Então ele foi emprestado, ele rodou por alguns clubes, até que em 2024 ele fez uma temporada muito boa jogando pelo Vitória, chamando a atenção de vários clubes, inclusive o Grêmio. E aí o Grêmio foi lá e pagou o valor da multa rescisória de 5,9 milhões de reais. O Vitória não aceitou o valor da multa, né? Comunicou o Grêmio que não ia aceitar e devolveu o dinheiro para o Grêmio. E aí o Vitória pagou para o jogador, pelo menos é o que diz o presidente do clube, pagou para o jogador 100 mil dólares devido a uma cláusula em contrato que diz que se algum clube pagasse a multa, o Vitória estaria autorizado a recusar se então depositasse esse valor para o jogador. Então, o Grêmio não aceitou, o próprio atleta não aceitou, criou-se toda uma confusão e aí uma série de juristas do esporte começaram a se posicionar. Segundo a coluna do jornalista e advogado Andrei Kampf, no UOL, ele além de ser jornalista, ele é advogado com uma especialidade na área de esporte, ele também ouviu outros advogados sobre esse caso, e ele esclarece na coluna que a cláusula a qual o Vitória se apoia, ela é muito questionável juridicamente, ela não tem apoio jurídico para se manter, porque ela torna a multa rescisória nula. E é algo que tornar a multa rescisória nula, nesse caso, é algo que é proibido pela Lei Pelé e pela Lei Geral do Esporte. Então, não teria sustentação que o Vitória está tentando fazer. O Vitória prometeu entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, que é um órgão da CBF, devido a um suposto aliciamento do Grêmio ao jogador. Já o jogador também, e o seu empresário já comunicaram que acionaram o mesmo órgão justamente para exigir que o Vitória aceite o pagamento da multa e libere o jogador devido à questão jurídica do que estabelece a Lei Geral do Esporte. Até porque o Vitória não pode obrigar o jogador a jogar onde ele não quer, de maneira unilateral. Né? E o Grêmio está aguardando, né, como é que as coisas vão se desenrolar, dependendo da situação. O Grêmio já avisou, através dos seus diretores, que pode sim entrar nessa disputa jurídica para garantir o atleta, e tudo indica que isso provavelmente vai vir ali algum tipo de liberação, de medida cautelar, de liminar, para que o jogador seja liberado a vir jogar para o Grêmio até uma definição final muito boa, mas até que tenha uma solução final ali
dessa Câmara Arbitrária do Esporte possa determinar o que vai acontecer. Legalmente, o Grêmio e o jogador têm a razão e o Vitória não. Me surpreende muito o Vitória entrar numa disputa como essa, que tudo indica que ele vai perder, né? Seguindo ainda de Grêmio, mas só para trazer uma notícia, a gente já falou muito sobre isso, Thiago Volpi finalmente foi anunciado ontem à noite, e só para a gente trazer um pouquinho do apanhado do goleiro de 34 anos, eu já falei sobre os números dele em outros vídeos, agora vamos falar um pouquinho da carreira dele, do goleiro finalmente anunciado pelo Grêmio. Ele começou a carreira dele no São José, entre 2010 e 2012, depois ele jogou na Luverdense em 2011, Figueirense em 2012 a 2014, depois ele foi para o Querétaro, do México, de 2015 a 2019, ele passou pelo São Paulo de 2019 a 2022 e por último no Toluca do México de 2022 até agora. Ele tem nos seus títulos o campeão catarinense em 2014, ele tem o Campeonato Mexicano em 2016, ele tem a Supercopa do México em 2017 e tem o Campeonato Paulista em 2021. Então, esse é um pouquinho da carreira do Thiago Volpi, novo goleiro do Grêmio, já anunciado nessa segunda-feira. Assim que estiver disponível no BID, ele deve já estar à disposição para jogar. A informação que eu tenho é que ele está muito bem fisicamente, que não vai precisar de muito tempo para ficar em condição de jogo. E é isso, o Grêmio, diferente do ano passado, vem fazendo partidas boas, vem não sendo vazado, que era um dos problemas graves do Grêmio no ano passado. Grando tem vindo muito bem, mas agora tem um novo goleiro e é ele quem deve jogar daqui para frente assim que estiver disponível, Thiago Volpi, novo goleiro do Grêmio. E as últimas duas notícias do futebol não são gaúcho, são brasileiro, é o Neymar. Ontem à noite, o Al Hilal, o time que ele defendia na Arábia Saudita, anunciou que o contrato dele foi extinto, ou seja, eles conseguiram um processo de rescisão de contrato. Então o Neymar está livre no mercado, ele não é mais jogador do Al Hilal, não vai mais ter que esperar até o dia 30 de junho para poder assinar um novo contrato, não vai precisar mais da liberação do Al Hilal para assinar um empréstimo com o Santos, que era o que estava planejando. Ele já está disponível, ele já está livre no mercado, ele não é mais jogador do Al Hilal. Então, agora a grande questão é qual o contrato que ele vai assinar com o Santos. Ele vai assinar um contrato de 6 meses, como estava previsto, não é como empréstimo, como jogador, sim, do Santos, ou ele já vai fazer um contrato maior de 1 ano ou um pouco mais. A informação que vem de São Paulo é que ele faria um contrato de 6 meses, mesmo estando liberado, mesmo podendo assinar por qualquer período de tempo que ele quisesse. A tendência é natural que ele faça sim um contrato de 6 meses com o Santos e que depois desses 6 meses ele procuraria se reenquadrar em algum mercado como o europeu. Essa é a informação que a gente tem. Mas que dependendo do andar da carruagem, de como as coisas seguirem aqui no Brasil, talvez ele estique. A verdade é que vai ser vai ser como se fosse um contrato de experiência. Ele vai passar 6 meses aqui, dependendo de como as coisas forem, ele vai mais longe ou ele encerra. E para finalizar, Renato Portaluppi deve ser anunciado a qualquer momento como novo técnico do Cruzeiro. A proposta que ele tem na mesa e que ele deve aceitar é na mesma faixa salarial de que ele tinha quando era treinador do Grêmio, R$1,5 milhão por mês. E é isso, o anúncio deve acontecer a qualquer momento. O Renato está muito tentado a aceitar, eles já tiveram essa reunião e o prazo é hoje. Então, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha saído a formalização do contrato, ele já tenha sido anunciado como novo técnico do Cruzeiro, mas até esse momento, 15 horas e 30 minutos, o Renato ainda não é oficialmente treinador do Cruzeiro, mas deve ser formalizado, deve ser anunciado ainda hoje, no máximo amanhã, como novo treinador do Cruzeiro. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias de hoje do Galera News e a gente volta amanhã ou depois de amanhã, enfim, a gente volta amanhã com mais novidades. Então curte o vídeo aqui, dá um apoio, curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo, que é sempre muito importante. Até a próxima e tchau!